Continuação da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, página 147. Quem sabe se nessa luta, que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não forges a quem atirou o primeiro golpe, se vos não escalpou alguma palavra injuriosa, ou se não procedeste com toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. A razão demais para serdes indulgentes, para não vos tornardes merecedores de incentivo que lançastes. Admitamos que em dadas circunstâncias fosse realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio das represálias, que não fizeste degenerar em querela grave, o que houvera podido cair facilmente no óvido, se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impediste, sois culpados. Admitamos finalmente de que nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: ao perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoe e acrescentam: mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse único que vos será levado em conta, visto que Deus não satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Rancor é sempre sinal de baixeza e da inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, ouve ainda falar deles divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de não se tornem desconhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus autos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar quanto mais possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valei mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com os que fazem vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que revelais, porque reconhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sedes indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgências houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-o à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, entendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoando o que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é que pedis ao Senhor, quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o óvido das vossas ofensas? Óvido que vos deixaria do nada, porquanto se Deus limitasse a esquecer vossas faltas,
Ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir o prêmio do bem que não foi feito, e nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, que lhe pedis é o favor das suas graças, para não reincidir-se neles. É a força que necessitais para enveredar por outras sendas as de submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento e à reparação. Quando perdoardes vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto as mais vezes muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor, e fazei por eles o que pedireis que fizesse vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa claridade ativa e inatingível que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele fez durante todo o tempo que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. João Bispo, Bordeaux, 1862. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta prática da santidade, da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então havei de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que no vossos olhos vos cega, fazendo ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente, e os desejos de outrem esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveitos dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho ao longo do qual podem ler essas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Do Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender seu próximo? Certamente não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela foi-vos confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes, pelo prazer. É um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que ninguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. 20. Será repreensível notarem as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, ninguém é defeso ver o mal, mas quando ele existe.
fora mesmo conveniente em toda a parte só o que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expressão a um sentimento de malevolência, o da satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se-a inteiramente o contrário, quando estendendo sobre um mal um véu para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo faça em seu proveito pessoal, isso é, para exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Haverá casos em que inconvenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la é necessário se tornar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve pesar a soma das verdades e das vantagens e dos inconvenientes. Paris, 1860. Haverá casos em que se convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la é necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, acarretar prejuízo a terceiros, deve atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode construir um dever, mas pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Eu li de novo, provavelmente porque era para ler. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. 2. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei dos profetas. Mateus 7, 12. Tratai todos os homens como queríeis que vos tratassem. Lucas 6, 31. O reino de todos os céus é comparável a um rei que quis tornar contas a todos os seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentam-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meio de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe-se aos pés, conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela, quase estrangulá-lo, e dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor tem mandado vir à sua presença aquele servidor e lhe disse: Mau servo, eu havia perdoado tudo o que devias porque me pedistes. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, entregou aos verdugos para que tivessem até que ele pegasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes no fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus 18, 23 a 35.
4. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para o padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os termos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios e nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que é veraz o que ensinas, e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta, e quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus 25, 15 a 22, Marcos 12, 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem que nenhum senso teria feito a pergunta a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar o que formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes? Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o que dizer cada um seja dado o que lhe é devido. Veja-se na introdução o artigo Publicanos. Essa sentença de dai a César o que é de César não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral, resumindo forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses, prescreve a respeito do direito de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintivos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como se transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao rico.
O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. E disse que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele homem em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito de sentimentos, isso é, aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação, os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si. Encerre-se o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, e que vos granjeará muito mais do que bons terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscareis nelas o gozo suavíssimos da alma. Prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. O amor é uma essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais objetivo, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva em ardente afeição à prova de tudo quanto tendência a diminuí-la e que alcança não raro sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que com o coração a transbordar de amor despendem tesouros desse sentimento como animais, plantas e até coisas materiais, espécies de misântropos que a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, Deus lhes depositou corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora comprimida a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes, que geram afeições sinceras e duráveis e ainda ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação como ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e mais importante preceito da vossa doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sobre que se apresente, dando que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai ao próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E vosso planeta, destinado a realizar em breve e sensível progresso, verá seus habitantes em virtude de transformação social, porque passará a praticar a lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei e amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu malgrado cede. É um imã que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que ele
que dele existem, estando latente em vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois de escutar as palavras de João Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice se obrigam a suspender os cursos de suas prédicas, e limitava-se a repetir com essas sucessivas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil de praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazeis sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão pousar. Fénelon, Bordeaux, 1861. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio: amai muito a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que console e abranda apenas de cada dia. Pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhar para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aparições de vossa alma. Por isso deveis elevar-vos bem para elevar-vos bem alto para julgardes sem constituições da matéria e não condenardes o vosso próximo sem terdes atingido a Deus o pensamento. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciençoso, fazer aos outros o que queira que eles lhe façam, procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las, é considerar com a sua grande família humana, porque esta família todos a encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim não podeis recusar aos vossos irmãos que Deus deliberadamente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, uma palavra de esperança e de conforto, a fim que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para ser amados, abrirá caminho, revolucionará, ela segue sua rota que é determinada e invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, porque já sois infinitamente melhores do que erais há 100 anos. Mudastes tanto em proveito nosso que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvidas, aceitareis com a mesma facilidade que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes dos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em nós, e que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso, e como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas pelos espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins de vosso planeta. Uns e outros se unir-se-ão para entenderem e amarem e se destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirá o portentoso milagre do século vindouro e da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desse preceito bem compreendido. Amai bastante para ser amados. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris.
O egoísmo, chaga da humanidade que tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral obsta. Ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo, pois, é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem aportar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-los em si, certo de que se esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo, terreno, e a negação da caridade, que por consequente maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade de Pôncio Pilatos do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer tantas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificar? Entretanto, deixa que conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo a invasão do coro humano, porque essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completa sua missão. Cabem a vós, os novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de expirar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçaram a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar a sua veste viril, para o que cumpre o que primeiramente os expilais dos vossos corações. Emmanuel, 861. Se os homens amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria caridade. Mas para isso, mister, fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se escusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adulta com o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo todas as vossas ações, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar aos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa, no seu reino, o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não haveria descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. O egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que calcarão os pés às mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. Pascal, Sens, 1862. A fé e a caridade. Disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, os impulsos generosos se vos depararão mesmo os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá-se possa carregar com uma coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só o poder das concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar as harmonias entre os elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade há sido destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, e sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício.
Hoje, na nossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício de vosso egoísmo e vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Devei amar os desgraçados, os criminosos, como as criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometeis contra sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negades perdão e comisseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido, não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferides ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para com os pecados que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e da pureza, e que o mundo nem sequer lhe como faltas leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai, não estabeleçais diferença entre outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite que Deus entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve expurgar-se da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não é assim que vos compete falar. Observar o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo em que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada com a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, Harvey, 1862. Deve-se expor a vida de um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que escapar poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é essa que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o que se trata é de saber que se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se ao inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade ao malfeitor em suma. Julgais
que será somente a morte que, em tal caso, se ocorre arrancar o desgraçado, é talvez toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido devolve o seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ciência espírita que poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, homens, lançai-vos todos a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará aos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o porquanto salvando, e obedecei a essa voz do coração, que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862.